Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Meu nome é Juliana Flores, eu sou curadora do MAPA, Mostra de Arte Pública, primeiro festival de arte pública da cidade de Itabira, co-realizado pela Prefeitura de Itabira em parceria com a Associação Cultural Casinha. Juliana é uma mulher branca de cabelos longos e ruivos. O convidado é o pintor Eduardo Cobra, um homem branco de cabelos castanhos escuros e curtos e de cavanhaque. E hoje tem um match de festivais aqui. A gente está fazendo um encontro com sempre um papo, que é o projeto do Afonso Borges. E hoje a gente traz ninguém menos, né? Acho que dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar o Eduardo Cobra. Boa noite, obrigado, valeu, obrigado a presença de todos. Estou muito feliz também de estar por aqui. Eduardo Cobra é um dos maiores muralistas do mundo, com certeza o artista, né, de arte urbana, mural, mais popular do Brasil. E ele está aqui pintando a empena do It, e a gente vai falar mais sobre essa pintura. E, para abrir a esse bate-papo, que vai começar em instantes, eu convido o prefeito de Itabira, querido Marco Antônio Lage, por favor. O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, sobe ao palco. Ele é um homem branco de cabelos castanhos escuros, curtos e de barba grisalha. Eu vou ficar aqui atrás para não ficar de costas para vocês. Boa noite, vai ser rápido, porque a gente quer ouvir o Cobra e a Juliana, mas boa noite a todos e todas. Então, é uma alegria muito grande de estar novamente trazendo artistas internacionais para a nossa cidade, fazendo mais um festival. Nós que propusemos ter vários festivais durante o ano, festivais que deixassem legados, que movimentassem a cidade e que inspirassem os nossos artistas locais também, para que Itabira pudesse retornar, voltar com essa vocação artística, essa vocação cultural esplendorosa que nós temos na cidade. E eu tenho certeza e a convicção de que a cultura vai nos ajudar a reinventar, não é? A fazer Itabira renascer para um novo ciclo, porque é uma cidade que já viveu vários ciclos, ciclo do ouro, ciclo industrial, o ciclo da mineração já há 81 anos, e que daqui a 10, 20 anos teremos que estar prontos para um novo ciclo, e é o ciclo da economia criativa, o ciclo da tecnologia, o ciclo da cultura, do turismo. Acredito muito nisso, estamos caminhando passo a passo e a passos mais largos cada vez mais nesse sentido. E é muito bom, estava lembrando do Tolstói hoje, pinte a sua aldeia e seja internacional, Itabira é internacional. Quem tem Carlos Drummond de Andrade é uma cidade que já tem essa vocação de ser uma cidade internacional. E hoje, com esse primeiro festival de arte urbana, nós trazemos artistas internacionais, né? O internacional, né, Eduardo Cobra. Obrigado, Eduardo, por estar aqui conosco, já deixando a sua marca, o seu legado aqui também na nossa cidade. O Milo, artista italiano, Milo, benvenuto a Itabira, pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez pintando no Brasil, isso é muito interessante. Também aqui conosco hoje
o extraordinário Carlos Bracher, que muitos de nós já conhecemos, mineiro, não é? E que tem uma obra fascinante, uma obra vasta, e, de novo, é apaixonado por Drummond, apaixonado por Itabira. Então, é muito bom, Bracher, sua esposa Fanny, recebê-los aqui com muita alegria. Temos também a Magri Magrela, está aqui também hoje, outra artista que está brilhando aí na arte urbana, né? Muito bom ter você também aqui. E tem também, gente, a Raquel Bolinho, que é uma artista que nos orgulha muito, uma artista itabirana. Vejam só que Itabira brota arte, brota artistas, talentos em todas as áreas, e a Raquel Bolinho, pela primeira vez, vai deixar também a sua grande obra na cidade natal dela, está chegando amanhã, e vai fazer uma escultura de quase 4 metros, né? Na nossa praça aqui do Expedicionário, a praça que está sendo reformada, assim como tantas, são 15 praças sendo reformadas na cidade, para a gente abrir espaço para a convivência, para a arte de rua, sobretudo. E a Raquel Bolinho vai estar conosco aqui também. E mais artistas locais que participaram da convocatória, como todos os nossos eventos, né? Inspirar, envolver. Os artistas locais também faz parte dessa política, dessa filosofia, e aqui também os artistas locais que já estão participando, o Anosca, Confuso, Gus Pucci, Loli e Lorena. Então, são artistas também que vão estar aí pintando os muros e tornando a nossa cidade mais aprazível, melhor, né? O Paulo Altran teve Itabira, eu vi isso outro dia nas redes sociais, alguém lembrando, a respeito mesmo do arte urbana. E o Paulo Altran, com sua franqueza habitual, quando esteve em Itabira pela primeira vez, e ele comentou, ele achou a cidade feia. Ele falou, não gostei, a cidade é feia, né? Mas a cidade mineradora ou minerada, com tanto pó, com tanta poeira, com tudo aquilo desse cenário da mineração, nós somos uma cidade, inclusive, muito peculiar, porque a gente está aqui no pé da mineração. E isso torna a cidade feia se não for bem cuidada, se a gente não tiver arte, se não tiver a cultura nas ruas, e se não tiver arte urbana, como a gente está promovendo agora, que é o conceito, que é explorar o conceito da topofolia, que significa trazer esse elo, né, fomentar esse elo de afeto, de afetividade entre o cidadão, entre as pessoas da cidade, com o ambiente urbano, né, com a cidade. E a arte urbana vai nos ajudar muito com isso, né? E é isso, Itabira, cada vez mais internacional com você. Sejam bem-vindos, né? E vai ter muito mais coisa por aí. A cultura, agora nos 175 anos da cidade, marcando também esse grande festival que veio para ficar, assim como o Sempre um Papo, e essa conexão também é interessante. O Sempre um Papo veio todo mês para Itabira, que é um projeto também de comunicação que leva Itabira, né, para os outros lugares, para o Brasil inteiro, através da internet. O Festival de Arte, o Festival Internacional de Literatura, que está chegando aí no final do mês. Ou seja, são tantos festivais importantes, tantos eventos importantes, e eventos que vão deixar legados, que deixam legados, que movimentam a cidade e que inspiram nossos artistas para que Itabira seja, de fato, cada vez mais internacional. Obrigado e boa conversa aqui. Bom trabalho a todos. Obrigado. Eu preciso só falar, gente, senão meu amigo Afonso Borges, que eu estou representando ele aqui hoje, puxa minha orelha, que o Sempre um Papo é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, vamos começar. Cobra, eu estava pesquisando você, lendo sobre você, e uma coisa que me chamou a atenção é que na sua bio do Instagram não está muralista, artista, pintor, está ativista da paz. A arte promove a paz? Acho que, Por quê? Depende, porque, na verdade, o que acontece? Como eu costumo falar, a arte que está na rua não é diferente da que está numa galeria, que está num museu, certo? A intenção de cada artista, né? Então, tem artista que tem uma peculiaridade estética, geométrica, ou traz outros tipos de mensagem, ou não, enfim, né? Como a gente vê mesmo em qualquer segmento artístico.
A rua não é diferente. Eu, pela minha história, pela minha trajetória, pelo que eu vivi, pelo que eu conheci, pela minha origem, né? Origem difícil e tal, história complicada, dura também, né? Então, essas coisas me marcaram e eu acho que a arte ela pode ser um antídoto, né? Uma vacina e para trazer conscientização, sim, né? Então, eu tenho isso no DNA do meu trabalho, né? Eu até arrisco dizer que, para mim, hoje, a pintura é secundária, né? Eu não me preocupo tanto com a pintura como eu me preocupava no começo. Hoje, pelo menos no caminho que eu sigo, o mais importante é o significado mesmo. O porquê aquela obra está sendo feita, enfim, a pesquisa por trás daquilo. Às vezes, eu levo mais tempo desenhando, criando e pesquisando, fazendo uma imersão naquela história que eu quero retratar, do que especificamente o tempo que eu levo para pintar, né? Então, eu acho que é muito isso, né? E uma das plataformas da base do meu trabalho é falar, sim, sobre paz, mas não é o único tema que eu costumo trazer nos meus murais, mas é uma questão bem forte em mim, né? Porque eu sofri preconceito, discriminação, agressão, enfim, tudo isso me marcou muito na minha infância, na minha juventude, e eu resolvi, ao invés de me tornar um cara revoltado, rebelde, xingar todo mundo, falar mal de todo mundo, eu resolvi trabalhar, lutar, me esforçar, me dedicar, superar, né, e utilizar os murais como uma plataforma uma forma de me expressar através dessa grande visibilidade que as ruas proporcionam, né? Então, eu também tenho consciência disso, né, do privilégio que é ocupar esses grandes espaços nas cidades. Cobra, compartilha com a gente, então, um pouco da sua trajetória, especialmente do início dela, como que o garoto da periferia de São Paulo, da Zona Sul, do Jardim Martinica, virou um dos maiores muralistas do mundo. Olha, tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, muito espontânea, muito natural e imprevisível também, né? São as portas que só a arte mesmo pode abrir. Mas eu mesmo não me entendia como artista, né? Eu não tinha essa consciência. E eu não tinha consciência de muitas outras coisas, porque eu entrei no museu pela primeira vez, eu já tinha tinha mais de 25 anos de idade, eu acho. Na minha família não tem nenhum artista, eu sou o primeiro de todas as gerações, né? Então, foi complicado nesse aspecto, porque o meu pai, um homem muito honesto, muito digno, né, uma pessoa muito correta, já faleceu, inclusive, mas ele me deu muitos bons exemplos de trabalho e de caráter e de alicerce, né? E foi com ele que eu aprendi isso, mas meu pai, ele estudou até a 5ª série, e ele trabalhava com reforma de imóveis estofados, assim, né? Então, eu até acho que ele era um artista, mas não sabia, porque ele fazia aqueles capitonê, aqueles sofás super detalhados, assim, mas não tinha dinheiro, não tinha nada, era muito simples, mas tinha o talento dele, fazia as coisas corretas, pagava as contas, era tudo certo nesse aspecto, respeitava minha mãe, né? Então eu tive essa plataforma de inspiração. Mas a dificuldade ela veio em todos os níveis, assim, né? Porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que encontrar caminhos para fazer isso, né? E aí eu cheguei a trabalhar com meu pai um pouco, cheguei a trabalhar como office boy também um tempo, trabalhei numa agência de uma Caixa Econômica Federal um tempo também, estudei até o 3º colegial, né? Mas eu não tinha referências na arte, eu não tinha. Então o lance foi o seguinte, eu saí para o picho, foi isso, né? Então,
Com 12 anos ali, eu era o mascote da turma, isso em 1987. Foi quando eu comecei. Então, são 36 anos, né, fazendo o que eu faço de forma ininterrupta, né? Eu nunca parei e quase nunca tirei férias, inclusive. Então, o que eu construí, venho construindo, foi realmente com um trabalho árduo mesmo, trabalhando, que é o que eu acredito, né? Eu sou um homem de fé, acredito muito em Deus, mas Deus eu acredito dessa maneira, acordar cedo e trabalhar, que as coisas acontecem. Então, com essa questão toda, a escola onde eu estudava, enfim, fui expulso dessa escola, né, porque eu pichava a escola inteira. Saía pela cidade, tive problema com a polícia, fui detido 3 vezes. Problemas familiares, né, minha mãe, meu pai, eles se preocupavam muito comigo, porque, na verdade, eu era um menino ali. Eu tinha minhas questões emocionais, psicológicas, né? Porque, afinal de contas, você está ali. Também existe toda uma questão de exclusão, né? De você não ter acesso à cultura, a clube, a nada, né? Eu não tinha acesso a nada. E a pichação foi uma forma de me expressar naquele momento, né? Estou falando de mais de 30 anos atrás. E eu saía, subia nos prédios e fazia isso, e aí minha mãe e meu pai, uma vez teve que me buscar na delegacia, ficaram revoltados, e já com 17 anos me convidaram para ir morar sozinho, né? Então, que eles não aguentavam, realmente, era complicado para eles. Hoje eu entendo, eu demorei um tempo, mas foi muito traumático para mim, isso porque eu não tinha dinheiro para comprar comida, para nada, para pagar o aluguel, não tinha condição nenhuma, e vivia às custas de agiota, então foi toda uma dificuldade ali. Para pintar, eu não tinha grana nem para comprar tinta. Então, eu comprava cal com corante, colocava no cal, com óleo ali, pintava, contornava de pincel, não tinha grana para comprar spray. Quando eu comprei os primeiros sprays, era uma marca chamada Dialto, que era um spray para pintar roda de carro. E aí, o máximo que eu conseguia era o spray preto para contornar o desenho, né? Então, eu demorei muito tempo, só lá na frente que eu conseguia comprar latex e fazer colorido e tal. Então, foi essa trajetória, um tempo no picho, um tempo no grafite, né, que também era ilegal. Então, em 90 eu já estava fazendo grafite, né, mas, enfim, com inspiração total em Nova York, com os grafiteiros de Nova York, dos trens, tal, etc. Aí, uma fotógrafa que é a Martha Cooper, que tem 2 livros, que é o Subway e o Spray Can, que eram minhas referências nessa época, né? Então, não tinha acesso a nada, claro, não tinha internet, não tinha nada disso, eu não conhecia outros artistas. Quando eu comecei a pintar em outros bairros, a classe artística também teve bastante preconceito, então foi um movimento muito interessante, porque eu sou um cara que eu nunca me adaptei muito, eu nunca fui um cara que assim, eu incentivo a molecada a estudar, tem que estudar porque é o único caminho, né? Ainda mais para quem vem da periferia. Mas eu era um cara que dentro da sala de aula eu queria ir para a rua, entendeu? E a rua me atraía mesmo, eu queria ir para a rua, queria sair, queria pintar, queria andar de carrinho de rolemã, empinar pipa, skate, pichar, grafitar, eu queria fazer isso. E aí eu fiz parte de um grupo de break, chamado Jabaquara Breakers também, do Largo São Bento, ali daquele começo. Então, eu vi todo o surgimento da cultura hip-hop, da qual eu fazia parte também, Tide J1, tudo isso, Nelson Triunfo, Racionais MC, eu pintei o primeiro encontro nacional do rap, então eu tinha todo um envolvimento, e eu não via o grafite sem ser conectado à cultura hip-hop. Para mim, se outra pessoa falasse que era grafiteiro e não fizesse parte da cultura hip-hop, para mim não funcionava, né? E eu acreditava dessa forma, né? Porque foi um grupo que me acolheu muito, assim, né? O Jabaquara Breakers. Então, tinha palestras, tinha muita coisa ali, e eu também aprendi a ter uma consciência sobre o bairro que eu nasci, toda a violência envolvida ali, sabe? Então, essa minha plataforma inicial foi muito legal, até pela proximidade que tem do Capão Redondo ali, então tinha todas as histórias do hip-hop e tudo mais, né? Então, o meu início foi dessa maneira, né? Foi um começo, assim, que eu não tinha uma luz no fim do túnel, ou seja, eu vou pintar porque um dia uma galeria vai me chamar, eu nem sabia que isso era possível.
ou que alguém vai me contratar, muito menos. Eu só pintava mesmo pela questão pelo prazer, pelo prazer, porque eu gosto de pintar, da mesma maneira. Então, o dinheiro, ele nunca teve um papel importante artisticamente para mim, no sentido de me mover ou de me parar, né? E esse começo, por mais complicado que tenha sido, foi muito bacana, porque me deu um alicerce, que hoje eu percebo, né? Falo, cara, eu fui para 36 países, né? E cada um é uma dificuldade diferente. E lá atrás eu aprendi a trabalhar em todo tipo de superfície, material, tal, justamente por causa da dificuldade lá de trás. Então, a improvisar, usar, seja lá o que for, pintar em madeira, em plástico, em tecido, em teto, em chão, e aprendi a pintar na prática e na rua, no sentido também de que, tentando reproduzir algumas outras coisas, até obras famosas da arte e tudo mais. Então, e a maneira que eu encontrei para sobreviver nesse início foi fazendo trabalhos encomendados, né? E isso, lá em 90, a classe artística ficava revoltada e achava que não devia ser feito, mas ninguém sabia a minha história, né? Onde o calo apertava. E eu pintava mesmo, escolinha, pintava pet shop, pintava oficina mecânica, pintava tudo, não estava nem aí, cara. Falava, ninguém vai pôr comida na minha mesa, certo? Minha água é luz, minha luz na gambiarra, lá no 220, lá para poder vir barata a conta. Pô, não dá para viver dessa forma, né? Comprei um Fusquinha, com o solo todo estourado em várias vezes, pô, uma dificuldade mesmo, né? E aí, quando eu ia pintar um trabalho digno lá numa oficina mecânica, os artistas me criticavam, falavam, não, você não é artista, tal. Mas tudo bem, eu não estou nem preocupado com isso, eu quero só sobreviver, cara. Então, a arte teve um pouco essa base para mim. Ô, Cobra, e você está contando aqui para a gente que a rua foi sua grande escola, né? Mas eu fico me perguntando se você, que é um artista autodidata, teve algum mestre, algum professor de pintura, como que você... Porque sua técnica é impressionante, não só, eu acho, o público leigo que vê na rua e fala, nossa, foda essa pintura, esse realismo, muito impressionante, mas até quem pinta, né? A gente passou lá a resina do Sol em Pena, em Belo Horizonte, e foi uma equipe de artistas que trabalham comigo, que foi pintar, e eles depois, Juliana, você tem que ver de perto, e o detalhe... Ou seja, é uma técnica muito impressionante. Como que você desenvolveu? Você teve algum professor? Teve alguém que te ensinou? Foi treino de ateliê? Como que você desenvolveu essa técnica? Bom, primeiro, estou feliz que vocês invernizaram o mural lá. Obrigado. Um bom produto. Obrigado, preciso invernizar, precisava, eu estava preocupado com isso. Mas, olha, a construção do meu trabalho, ela primeiro, eu tinha essa inspiração nos artistas, nos grafiteiros de Nova York, né? Dos trens lá, como eu comentei. Uhum. Então, o conhecimento que eu tinha ali eram esses livros, eram referências, eram minhas bíblias. Então, eu andava com aquilo ali e eu tentava entender como que os caras estavam fazendo aquilo, como que era o contorno, que tipo de spray era utilizado, e tudo mais, né? Então, no início, através dos videoclipes também, na cultura hip-hop, chegava esse material, né? E eu observava aquilo e queria fazer, certo? Então, eu fiquei durante muitos anos totalmente ligado nessa questão dos grafites de Nova York dentro da cultura hip-hop, né? Então, ia ter um show de rap, de hip-hop, eu ia junto, estava lá o cara dançando, o DJ, eu pintando, enfim, ali os elementos do hip-hop, né? E eu trazia mensagens já na minha obra, mas eram personagens e tudo mais, né? Fazia parte daquele momento. Mas, artisticamente, eu tinha algumas peculiaridades, algumas questões que chegou um momento que eu queria pintar outras coisas, mas eu não tinha capacitação técnica para fazer, entendeu? Porque eu sou colecionador de livros antigos, isso é uma coisa que eu sempre gostei, né? E em algum momento eu queria pintar uns cenários antigos e tal, mas eu não tinha essa especialização. E aí eu passei a procurar conhecer outros artistas que pintavam nas ruas, né?
Aí eu fui ver os muralistas mexicanos. Foi um ponto importante para mim, porque eu vi os Siqueiros, o Diego Rivera, toda aquela escola mexicana de arte e tudo mais, né? Então eu percebi que o meu trabalho poderia ser feito de uma forma diferente também, a nível de composição, de cenário, tal, até mesmo na questão do ativismo, passar alguma mensagem, fazer alguma outra coisa nesse momento, né? Então, eu também passei a descobrir outros muralistas brasileiros, tipo Cândido Portinari, né? Entender ali, vi algumas coisas, vi as fotos e tudo mais, as proporções, o Guerra e Paz, como que aquilo tinha sido construído, e me chamava muito a atenção. E aí eu conheci uma equipe de Nova York, porque Nova York, não sei se você sabe, mas ao invés, durante muitos e muitos anos, e até hoje tem muito isso, ao invés deles colocarem aqueles anúncios publicitários na lateral do prédio, tem uma equipe lá que pinta aquilo manualmente. Durante muitos e muitos anos, eles pintam na lateral do prédio. Tem até um documentário da Varda, Agnes Varda, eu acho que fala dessas pinturas, do GA, do GA, que fala dessas pinturas comerciais, né? Oh, perdão, gente, desculpa. Pinturas comerciais, exatamente. E aí, tem um muralista também americano chamado Eric Gru, que me chamou muito a atenção, que eram cenários tridimensionais e tal, e os muralistas europeus, né? No caso, tem uma equipe chamada, eu não vou saber falar, mas é Cité Creation, que é Trompe Oil, quem sabe francês aí, que significa engana-olho, né? Então é isso. E aí eles pintavam aqueles cenários reproduzindo a realidade mesmo no muro, a ponto de você olhar para a parede e confundir se ali tem mesmo, eles pegam uma empena cega e pintam ali, reproduzindo a fachada do prédio na proporção real, com as pessoas em tamanho real e tal. Então, tudo isso serviu de inspiração para mim. Mas a minha busca sempre foi pintar com o meu próprio pincel, ou seja, ver tudo isso, né? Mas eu sempre fui muito firme nessa questão, entendeu? De buscar um caminho que fizesse sentido para mim. E aí entra essa questão, chegou um momento que eu achava bacana os grafites de Nova York, mas eu não sou americano, entendeu? Falei, cara, bacana, legal, deu uma base boa, mas eu quero trazer coisas que têm mais a ver com o que eu vivo, o que eu sinto, o que me incomoda, o que eu quero protestar, o que eu quero falar favorável ou contra, anyway, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar alguns projetos com cenários tridimensionais e tudo mais, com o projeto Muro das Memórias, trazendo essas cenas das cidades antigas, né? Também fazendo essa comparação com a importância da preservação do patrimônio histórico. Aí comecei a trabalhar com esses murais, né? E fui desenvolvendo o meu trabalho. Assim, agora, alguém pode perguntar como é que eu consegui, nesse período, a questão de dinheiro para comprar os materiais e tal. Eu fui convidado, em 1993, para pintar num parque de diversões em São Paulo, chamado Play Center. Né? Então, eu estava pintando um muro na rua uma vez, e parou um cara lá com o carro, e falou, cara, eu tenho uma oportunidade, eu nunca tinha... nesse momento ainda eu fazia pequenas coisinhas assim, mas não ganhava grana, não tinha como manter. E aí ele falou, vamos participar de uma concorrência lá no Play Center, eu tenho uma agência, se eu gostaria de participar. Né? Ele pediu 2 desenhos, eu fiz uns 30 ou mais. Falei, cara, é uma oportunidade de ouro para mim. E aí, depois de alguns dias, nós fomos aprovados, né? E aí eu dormi lá no parque, nos dias que eu estava trabalhando, de tão entusiasmado que eu estava. Enquanto eu pintava, eu fiquei dormindo no assoalho do brinquedo lá, eu e uma namorada que eu tinha, que pintava comigo. E aí, a consequência disso é que o parque me contratou e eu fiquei 10 anos trabalhando lá, entendeu? Então, isso me deu uma condição financeira de seguir com o meu sonho, que era construir os meus próprios trabalhos, com as minhas mensagens e tudo mais. Então, eu fazia esses trabalhos ali, e o dinheiro bancava a minha vida e ainda conseguia investir no meu trabalho autoral. Então, foi aí o meu desenvolvimento.
Interessante que você citou esse trabalho de São Paulo, que você retrata a São Paulo antiga, que talvez, né, não sei, para mim, pelo menos, o primeiro grande trabalho da sua carreira. Tem algum mural que catapultou? Existe isso, assim, um trabalho que, de repente, te lançou para muita gente, né, criou um holofote em cima do seu trabalho? Eu me lembrei do Beijo, lá de Nova York, você até citou, né? Então, tem um mural lá em Nova York, acho tão importante. Na sua trajetória, teve algum trabalho que você fez que falou assim, agora parece que agora vai. Essa luta aqui que eu estou nela há muitos anos, agora vai acontecer. Olha, eu acho que o maior divisor para mim foi quando eu parei de copiar qualquer artista, né, e passei a seguir o meu próprio caminho, né? Eu acho que foi aí que realmente eu me desprendi de todas as outras coisas e falei, cara, se gostarem, amém, ótimo, melhor ainda. Se não gostarem, eu vou continuar fazendo da mesma forma, entendeu? Porque é o que eu sei fazer, né? Então, foi nesse momento, né, que eu falei, eu vou seguir esse caminho, que era um caminho diferente do hip-hop, né? Um caminho completamente diferente, que eu comecei a trabalhar com cenários tridimensionais, e personagens, e imagens realistas, e luz e sombra, e perspectiva, e anatomia, e tudo mais, e não estava sendo feito isso na arte de rua, entendeu? Tinha outras escolas de arte, mas na arte de rua não. E eu comecei a trazer isso, porque era algo que me movia, né? E aí, eu ainda tinha, as pessoas ainda me chamavam de grafiteiro, né? Isso que é interessante. Grafiteiro, tal, etc. E os próprios grafiteiros, eu sempre tive problema, os próprios grafiteiros começaram a me atacar também. Você não é grafiteiro. Imagina, cara. Falei, mano, eu comecei em 87, com pichação, passei por todos os perrengues, e depois os grafiteiros vêm falar que eu não era grafiteiro. Falei, tá bom. Então, beleza, eu realmente não sou mais grafiteiro, agora eu sou muralista. Então, eu também fui um dos primeiros a vir dessa escola da rua e colocar o trabalho como mural, entendeu? Pelos próprios grafiteiros, eu tive que fazer isso. E aí, tudo bem, aí ficou como arte mural, né? Então, teve também essa mudança. E a gente estava ali atrás, contando um pouco aí das dificuldades da arte urbana, né, que a gente enfrenta aí da arte pública. Tem alguma história assim boa para você contar para a gente assim de um mural que foi muito desafiador ou que deu muito trabalho? Todos sempre dão, né, Cobra? Eu me lembro muito, é muito forte para mim das Olimpíadas que você fez muito grande. Você tem essas marcas, né, de maior mural do Brasil, né? Ou seja, também pega grandes empreitadas. Mas tem algum caso bom aí para você compartilhar com a gente? Olha, eu tenho, não que eu tenha buscado isso, aconteceu naturalmente, mas eu tenho 2 murais no Guinness Book, um de 3.000 e um de 6.000 metros quadrados, né? Agora, são 36 países, só nos Estados Unidos são 50 murais, né? Então, o que acontece? Cada país desse é uma dificuldade, é uma situação diferente, né? Sempre complexo, mas eu tenho vários complexos, mas eu nunca tive esse complexo de inferioridade, sabe? De achar que a minha origem, o lugar onde eu nasci, a falta do inglês, ou, sei lá, pudesse ser respostas para me impedir de chegar em qualquer outro lugar, entendeu? O fato de não ter estudado em boas escolas, ou não ter cursado universidade, eu nunca pensei isso, entendeu? Eu nunca pensei. E aí, talvez esse ímpeto, entendeu? Quebrou as barreiras e aí eu fui indo para o mundo todo. Assim, as pessoas passaram a me convidar. Mas a dificuldade é permanente, perpétua, em todos os níveis, né? E por conta desses convites internacionais, eu tive que formar uma equipe no escritório para me ajudar com documentação e etc., porque é extremamente burocrático. Então, esse lado também já nem falo, porque é totalmente burocrático, totalmente complexo. Eu pintei a fachada da ONU, e foi um trabalho bem especial para mim. Eu achei linda essa história, eu ouvi sobre ela hoje. Então, ela é bem legal, porque assim, foi um trabalho que um dia eu estava lá na frente da ONU, né, eu estava em Nova York, eu fiz uma série lá, que foi o Cores pela Liberdade, que eu pintei 20 murais lá em Nova York.
justamente por causa disso. Porque alguém me falou um dia que era impossível pintar em Nova York, que era difícil, desiste, lá é o lugar mais burocrático. Realmente, é isso mesmo. E justamente por isso eu mudei para lá e fiz essa série de 20 murais, sendo que a maioria está em Manhattan. Né? E por conta disso eu acabei sendo convidado para fazer a fachada da ONU. E o pessoal que me convidou, a história anterior é que eu estava um dia na frente da ONU, né? E eu falei, cara, olha que muro fantástico aqui, nunca ninguém havia pintado, né? E eu falei, meu, é tão difícil pintar aqui, comentei com um amigo meu, né? Que aqui é só se fosse Deus mesmo, assim, que viesse e falasse, cara, você vai pintar esse muro aí. Né? Uma coisa de Deus, assim, foi uma experiência, um milagre que aconteceu na minha vida, de verdade. Aí tudo bem. Aí nós recebemos um convite, alguém da ONU falando que queria que eu fizesse uma exposição lá, porque eu já achei incrível, né? Falei, pô, vou expor dentro da ONU, é um negócio impressionante. Né? Ali do lado de onde tem o Portinari e tal, achei incrível. Até porque os meus trabalhos têm essas mensagens, né? De paz, de tolerância, de união dos povos, de coexistência, de questões de racismo, proteção dos povos indígenas. Então, eu sempre trago mensagens nos meus painéis e tenho uma conexão com a ONU. E aí, eu estava no carro um dia e tinha uma reunião, parei o carro e falei, meu, onde vai ser a exposição exatamente? Me mostra a foto. E aí eles mostraram, não, além da exposição, a gente quer que você pinte esse muro aqui. E era esse muro que eu falei, que só se fosse Deus que abrisse as portas. Foi um negócio impressionante, assim, e marcou minha vida. Só que foi super difícil, porque teve toda a burocracia, são 193 países, né? Então teve todo um processo para autorizar, totalmente complexo, a ponto de a organização lá do Brasil, que estava envolvida também, a ponto de o pessoal falar, cara, é melhor você desistir, porque realmente não vai dar certo. É muito complicado. Tinha documentações assim de todos os níveis, mas no final eu persisti, insisti, e o mural aconteceu. Né? Deus manda também para quem sabe que dá conta, né? Que às vezes a gente fala assim, Deus podia ter sido mais fácil, né? Mas tem várias outras histórias, por exemplo, eu cheguei uma vez para pintar no Japão, eu fiz 3 trabalhos lá no Japão, em Tóquio. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 20 japoneses, assim, né? E eles falaram, cara, aqui é a sua equipe que vai trabalhar com você. Eu falei, nossa, que doideira, né, cara? Mais de 20 caras, o que esses caras vão fazer, né, meu? E aí, o porquê que esses caras estavam lá? Era um prédio, mais ou menos como esse que eu estou fazendo aqui, era um balancinho maior que esse, lá em Shibuya, naquela esquina mais movimentada. Essa equipe estava lá porque todos os dias eles montavam e desmontavam esse balancinho, tiravam tudo, e no outro dia montavam tudo de novo. É um negócio impressionante. Você viu o trabalho que dá para montar um balancinho desse? Porque eles tinham medo de cair um parafuso ou qualquer coisa e matar uma pessoa lá embaixo, entendeu? Então, por segurança, eles faziam isso. Né? Então, coisas assim. Eu tenho dezenas de milhares de histórias, mas essa é uma bem impressionante. Assim. Bom ouvir alguns casos, eu adoro. E, Cobra, pensando aqui que você hoje é referência para muita gente, você é ídolo de muita gente. E você citou aqui algumas referências, como a Escola do Muralismo Mexicano, né, a cultura hip-hop, né, como surgiu aí o grafite nos Estados Unidos, né, falou do livro da Marta. Eu tenho esse livro, é super ótimo também, é uma bíblia mesmo. Mas você tem alguns ídolos da pintura? Eu já te vi, lá em BH, você estava com a camisa do Basquiat. Já te vi com essa camisa mais de uma vez. Ele é um ídolo. Você tem também as suas referências contemporâneas aí de pintura? Claro. Assim, eu não me inspiro só em pintura, né? Acho bacana, independente. Agora mesmo eu estava na Bélgica. A primeira coisa que eu fiz foi visitar a casa onde morou o Van Gogh, né? Eu acho muito legal essas experiências. Fiz a mesma coisa quando eu estava em Paris, visitei a casa onde viveu Monet, lá em Giverny. Também visitei onde viveu o Basquiat, né, como você falou aí, visitei a casa dele, bem legal, né? Mas também visitei o lugar onde o Gandhi morou, na Índia. Então, assim, eu tenho muitas fontes de inspiração que vêm de todos os lugares. Se eu te mostrar o bloco de notas do meu celular aqui, eu devo ter pelo menos 500 anotações. Eu vou vendo as coisas, vou anotando, e depois eu transformo isso num desenho, depois eu faço uma pesquisa,
depois eu busco na internet, depois eu vou visitar uma galeria, um museu, uma biblioteca, vou me informar sobre aquilo que eu não conheço, às vezes, para criar os meus desenhos, né? Mas tem muita gente bacana na arquitetura, no paisagismo. Oscar Niemeyer, eu sou completamente fã do Oscar Niemeyer, Burle Marx, tem muita coisa bacana, os Gêmeos, né? No grafite nacional, adoro os Gêmeos, sou apaixonado pelo trabalho deles. Eles começaram um ano antes, eu comecei em 87, eles começaram em 86. Tem o Espeto também, que eu gosto bastante, começou em 85, né? São caras assim bem legais. Mas eu gosto de Gustav Klimt também, da história da arte, de Pollock, de Portinari, de Di Cavalcanti, de Tarsila do Amaral. Tem um monte de coisa diferente, assim. Cada uma nos inspira de uma forma, né? E você comentou dos Gêmeos aí, e eu fiquei curiosa. Você ainda faz grafite vandal, Cobra? Não vou mentir para você, não. Mas eu já fiz muita coisa. Parei já há um tempo, porque eu sigo uma linha de trabalho, né, que ela requer permissão, autorização, tempo e tal. Mas o meu protesto é de uma outra forma, né? Eu, mesmo pedindo autorização, às vezes eu utilizo o mural para falar sobre alguma questão importante, de racismo, enfim, tem tantos temas que eu acabo trazendo através das minhas obras, né? Conscientizar as novas gerações sobre tantas coisas diferentes. Então, eu acho que isso também é uma forma bacana de utilizar as ruas. E me parece que você consegue transmitir mensagens ou abordar temas delicados e difíceis, mas de uma forma muito popular, que todo mundo consegue entender. Mas já teve vez que algum mural seu foi mal recebido, ou que as pessoas ficaram contra? Teve vários. Teve mural que já foi apagado, depredado. Eu fiz um trabalho na Grécia uma vez, que é o berço da democracia, e eles não gostaram do que eu fiz e detonaram, depredaram todo, destruíram o mural. Eles acharam que tinha a ver com o tema religioso, e, na verdade, não tinha, mas eles achavam. E aí acabaram destruindo o meu trabalho. Eu estava no meio lá de uma área que tinha muitos templos religiosos e tal, né? Mas, assim, eu sou plenamente feliz em poder fazer um trabalho que seja acessível a todos, né? Eu gosto, sim, de trazer mensagens de uma forma... Aliás, eu sempre penso dessa maneira, né? Eu posso fazer um mural numa cidade pequena, num bairro simples, na rua da minha casa, certo? Eu não preciso ir para os Estados Unidos para alguém ver meu trabalho. Posso pintar lá em Itu, lá onde eu moro. Então, o que importa é o significado, é o que eu quero com aquela obra, né? Então, não é uma questão de localização geográfica, né? Acho que todos os lugares são ótimos. Eu também não faço acepção. Para mim, eu já fui 2 vezes para a África, por exemplo, e foram experiências fantásticas. Uma delas a convite da Madonna, eu pintei lá no Malawi, no hospital dela, e agora eu pintei no Benin. O Benin, que tem uma história fantástica com o Brasil. Eu recebi uma mensagem de uma menina falando: a gente quer um trabalho teu aqui e tal. No final era a filha do presidente, que o próprio presidente queria um trabalho, e ele construiu um mural lá para eu pintar, e eu fiz um trabalho sobre coexistência, né? Então, as experiências são vastas assim nesse campo, né? Eu me sinto um privilegiado, porque o que eu não aprendi na escola, eu estou aprendendo na prática, né? Aprendendo no dia a dia, indo nos locais, né? Então, assim, eu me interesso muito por religião também, né? Então, todos os países, fui para a Índia, fui nos templos, fui para a África, fui nos templos, todos os lugares, assim, né? É muito bacana isso também. Fui para Emirados Árabes, por exemplo, fiz um mural enorme lá para o Sheik em Abu Dhabi, e fiz outros 3 em Dubai, né? Também visitei todos os templos lá, as mesquitas lá, e anyway, né? Então, eu acho muito bacana aprender mesmo na raça. Legal. Então, aproveitar para a gente falar um pouco do seu trabalho aqui em Itabira, lá na empena do Hotel It. Você está falando sobre Drummond. E o que me chama a atenção, a gente fez até uma reunião de layout, né? Como que as imagens que você constrói têm várias camadas de significado, assim.
Às vezes, numa apreciação rápida, a gente vê um retrato, mas mais atento, você mostrou, na ocasião, uma pintura do Niemeyer, que eu acho que tinha as obras dele no rosto. Isso é super legal. Então, eu queria que você contasse aqui para nossos itabiranos queridos aqui, que eu brinco que aqui todo mundo entende muito de Drummond, sabe, Cobra? Como é que você construiu essa imagem? O que você está contando aqui? O que você vai deixar para Itabira? É assim, ó. Eu acho que é uma oportunidade bastante importante, até pela proporção que o prédio tem. Acho que são, eu não sei a medida exata, talvez 30 metros por 7,5, 32, não sei exatamente. Mas é uma empena bem interessante. Agora, o que acontece? Às vezes, você até tem uma ideia bacana. Eu tive outras ideias para esse mural, mas não funciona no formato do muro, né? Acho que todo grafiteiro sabe disso. Que você, às vezes, tem janela, tem porta, tem o formato, se ele é algo horizontal ou vertical. E esse prédio, a peculiaridade dele é o quê? Ele é muito alto e muito estreito, é ou não é? Então, eu fui criando, desenvolvendo ali alguns desenhos, até chegar no resultado do trabalho que está lá. Eu não posso falar tudo aqui, eu já comecei a desenhar lá, então, para vocês irem lá me visitar, que eu acho que na quinta-feira vou estar lá fazendo a assinatura do mural, à tarde, né? Então, se vocês quiserem dar um pulo lá, vai ser bem legal ter a presença de vocês. Mas o meu trabalho, ele tem isso também, né? É uma das vertentes, é essa, valorizar a história, valorizar personagens que foram importantes ou que são importantes, mas nem sempre famosos, né? Eu também trabalho com anônimos, com imigrantes, com refugiados, com pessoas que se destacam nas suas áreas e que fazem algo, realmente entregam algo importante para a sociedade, né? Eu mesmo agora estou com um trabalho que é o meu instituto, né? Eu acho que... Vamos falar do Instituto Cobra. Então. Que me falaram que brilha os seus olhos quando você fala do Instituto Cobra. Não, sabe o que acontece? Eu criei esse instituto justamente por conta da minha vida mesmo, da minha história, do que eu passei, a dificuldade toda que eu vivi, e o privilégio que eu tenho hoje de viajar pelo Brasil inteiro e perceber que entra presidente, sai presidente, muda, enfim, cenário político, mas a dificuldade permanece muito grande em todos os níveis, né? Eu mesmo, toda vez que eu volto no bairro onde eu nasci, lá do Campo Limpo, a gente vê que o desenvolvimento é muito lento, né? E a gente percebe também tantos talentos, as meninas, os meninos ali que têm a capacidade artística, que estão sendo aliciados pelo crime, pelo tráfico de droga, tanta coisa ali, e acabam abandonando as suas vocações, os seus dons, né? E, sei lá, enganados por tudo isso. Então, o Instituto eu criei com esse intuito, agora eu consegui um espaço lá de 6, 7 mil metros quadrados, uma concessão de 20 anos, onde nós vamos construir, a gente tem feito várias ações online, remotas, mas agora nós vamos construir um espaço. Eu acho que de tudo que eu fiz na minha vida, de todos os trabalhos, que eu estou com 48 anos, dos 36 anos pintando nas ruas, eu acho que esse vai ser realmente a maior entrega, né, que eu acho que a arte tem esse papel. E, além das mensagens, agora materializar isso, né, transformar isso realmente em algo palpável ali, e as pessoas vão chegar ali e a gente vai dar acesso para toda essa molecada aí que hoje está sendo enganada, né, por tanta maldade que a gente vê. Tá bom? Parabéns. Show de bola. Parabéns. Então, a gente podia ficar mais um tempão aqui ouvindo alguns casos, mas o Sempre um Papo, ele tem hora para começar e terminar. E eu posso te abrir para pergunta aqui, rapidinho. Quem tiver alguma curiosidade sobre o campo da arte aqui, viu, gente? A gente vai falar da arte do Cobra ou do instituto dele, das ações sociais. Um homem na plateia recebe o microfone para realizar sua pergunta. Boa noite, Cobra.
Boa Pá. noite, todo mundo aí. Eu gostaria de saber o seguinte, você falou em Portinari, você falou, né, de Anita Malfatti, você falou nessa turma, e eu gostaria de saber essa relação sua com as cores, que eu achei tão bacana, sabe? Eu acho que você tem um certo fragmento, sabe? Uma Legal. coisa um pouco também assim de Picasso, aquela coisa, né, fragmentada. Então, eu gostaria de que você falasse para a gente sobre cores e a sua emoção aí. Legal. Qual que é o teu nome? Paulo. Paulo. Você é artista? Eu? É. Eu sou um velho historiador. Legal, bacana. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado. Então, o meu trabalho, ele tem um lado mais conhecido, que são os murais que têm as cores, né? Embora eu tenha outros projetos, por exemplo, eu tenho um projeto que chama Green Pincel, que fala da proteção dos animais, agressão dos animais, meio ambiente. Esse ele não tem essas cores. O projeto Muro das Memórias, eu faço muitos murais ainda hoje, em preto e branco, sépia, tal, com a história que eu gosto. Agora, como ela bem comentou aqui, no caso do mural do Oscar Niemeyer, que está na Avenida Paulista, ocupando um prédio de 70 metros de altura ou mais, ele tem muitas formas ali também, muitas cores e tal. Aquelas formas que são colocadas ali são obras do Oscar Niemeyer. Eu tento buscar um pouco dessa relação, mas o significado, quando eu comecei a colorir, eu comecei justamente porque, como colecionador de imagens antigas, de livros antigos e tal, eu comecei meramente experimental. Eu queria ver como que essas imagens antigas ficariam se eu as colorisse, entendeu? Claro, eu estou falando de antes de internet, tudo isso, né? Então, eu pegava aquelas fotos antigas e eu começava a colorir os carrinhos, os prédios, a arquitetura, eu fazia esses exercícios, assim, eu imprimia, às vezes, e começava a pintar tudo aquilo ali, né? E muitas dessas imagens antigas, que são em preto e branco, como, por exemplo, o mural da Anne Frank, que eu fiz lá em Amsterdã, né? Essas cenas antigas, eu busco alguma referência histórica, mas também eu busco fazer essa conexão e transformar essas imagens antigas, né? Mas eu também faço isso como uma alusão, como o mural do Boulevard Olímpico, que ela comentou também, lá do Rio de Janeiro, né? Mostrando as cores, muitas vezes, também nos iguala, né? E mostra que todos nós somos interconectados, interdependentes, e todos somos um, né? Na verdade, também tem um pouco dessa mensagem. O espectador faz uma pergunta no microfone. Pode ser duas perguntas? Por favor. Então, eu dei uma olhada no seu... quando você foi no Flow, no podcast, você falou da sua situação da escola, né, que o professor estava lá no quadro e você estava viajando nos seus desenhos. Eu queria saber qual que é o papel da escola, né, se você acha que a escola deveria dar abertura para crianças como você, né, porque você possivelmente poderia ter sido perdido, né, nesse caminho, e a escola você poderia ter passado das mãos da escola e ter escolhido outros caminhos. Qual a importância da educação, da escola, para resgatar esses cobrinhas que estão aí nas escolas? E se seu instituto pode dar uma consultoria para as escolas públicas, para a escola pública para isso? Lembrando que a ideia do prefeito aqui é de incentivar justamente a arte e a cultura na escola, isso é muito, muito interessante, não é o caso aqui de Itabira, acho que muitas escolas aqui de Itabira não é a situação da sua escola que você viveu lá. Então, eu queria saber como que a escola pode resgatar essa criança criativa que não está se adequando ao sistema de ensino, etc., etc. E a segunda pergunta é o seguinte, você é um cara de vasta experiência, do muro da sua quebrada, né, que você pichava, ao mural da ONU. Qual o trabalho ainda que você realiza fazer? O que você ainda não fez? O que você pretende fazer? O que ainda você não realizou? Legal. Olha, eu tenho que falar só sobre a experiência, na prática. É assim que eu aprendo e é assim que eu vou vendo como é que as coisas funcionam, né? Eu acredito que o preconceito ainda é muito grande, né? As pessoas não entendem muito bem, principalmente que nem todos são iguais,
né? Eu acho que a padronização é um problema, você achar que todo mundo tem que se enquadrar no mesmo perfil e fazer as mesmas coisas, estudar as mesmas matérias e fazer tudo igual. Tem pessoas diferentes, né? E como é que eu percebi isso? Estando em Nova York, eu pintei um mural muito grande lá, chamado Ellis Island. Ellis Island é a ilha onde os imigrantes chegavam, em Nova York e tal. Então, eu pintei esse painel na fachada de uma escola, que foi fantástico para mim, porque nessa escola estudou o Jean-Michel Basquiat, que é um dos artistas que eu mais admiro. E por que ele estudava lá? Porque ele foi expulso das outras escolas onde ele estudou, justamente porque ele não se enquadrava, né? E essa escola é uma escola que foi criada justamente para alunos especiais, né? Eu achei muito bacana, é claro que é uma evolução diferente, mas dá para fazer, dá para perceber isso em outras proporções, né? E incentivar, ao invés de repreender, né? Porque quando a gente repreende, a gente está inibindo tudo isso, né? Eu acho que, ao invés de repreender, a gente tem que abrir espaços, criar oportunidades, que meu instituto tem justamente esse propósito. E nessa escola, quando eu entrei, eu fiquei muito impressionado, porque a escola inteira era com pintura, os teto, chão, salas ali, tinha salas de música, sabe, com banda, quadras de basquete, de vôlei, de tudo dentro da escola. Ou seja, essa galera que tinha essa visão diferenciada, eles mandavam para lá, entendeu? Então, eu acho que isso é uma experiência muito interessante, assim, que dá para fazer também, né, resguardando as proporções, porque a dificuldade também é muito grande, os recursos aqui são bastante escassos, né, a visão para esse tipo de coisa ainda é muito limitada, né, mas eu acho que, aos poucos, as portas vão se abrindo. É que eu sou um cara que tem que incentivar, claro, a única forma desses meninos alcançarem um outro patamar e serem respeitados é através da educação, é através da escola, né? Mas tem um fator também individual, né? Tem que ter alguém para mostrar para eles que eles são capazes, tirar todo esse complexo, tirar todo esse medo e mostrar para eles que é possível voltar a sonhar, né? E que viver no mundo da arte também tem muito a ver com renúncia, né? Não é só conto de fada. Você tem que renunciar, se esforçar, se dedicar, estudar, perseverar, como qualquer outra profissão, né? Mas, acima de tudo, como os artistas são muito sensíveis a tudo, né? Entender, alguém falou sobre ídolo, não sei, acho que foi você que falou, sobre ídolo, né? A gente tem uma visão de ídolo muito distorcida, eu acho, né? As pessoas têm como ídolos pessoas que traem as esposas, envolvidos com crime, ou viciados em droga, cada um no seu quadrado, certo? Mas eu, particularmente, acho que a gente pode ser artista e, ainda assim, respeitar a nossa esposa, respeitar a nossa família, trabalhar ali integralmente, respeitar as pessoas que começaram com a gente lá no começo, olhar para todos, respeitar o próximo, respeitar o individualismo, as opções de cada um, né? Então, é um mundo de coisas. O que falta, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, mas de qualquer maneira, eu sou realmente muito grato pelo que eu fiz até hoje. Eu agradeço a Deus todos os dias, eu já alcancei muito mais do que eu pudesse sonhar ou imaginar, né? Mas é uma grande responsabilidade também. Eu acho que o que eu estou para fazer é o que eu falei anteriormente. Eu acho que é o meu instituto, é o meu grande sonho. Eu acho que, através desse instituto, eu vou poder realmente colocar em prática tudo que eu estou falando aqui e mostrar que a arte pode salvar a vida de muita gente, né? E, claro, fé em Deus acima de tudo. Beleza, pessoal? Obrigado. Agradecer a todos a presença. Convido vocês a acompanhar o festival pelas nossas redes. Instagram é @mapa.festival, TikTok é @mapa.festival, o site mapafestival.com.br.
Tem programação todos os dias, até domingo, tem muita coisa. Domingo vai ter uma festa linda ali na Enza, com shows da Lamparina, Mac Júlia, outros artistas. A turma do hip-hop, que o Cobra falou muito do hip-hop, a gente está com a galera do hip-hop aqui de Itabira também, sabe? Galera de batalha de rima, pessoal legal está com a gente do Coletivo Festim. Tem oficina amanhã, a gente está pintando escola também, com as oficinas, com os grafiteiros. Enfim, agradecer a todos, agradecer à Prefeitura de Itabira, em nome do nosso prefeito, Marco Antônio Lage, que está realizando esse festival junto com a gente. Obrigada e até a próxima.